A manhã do dia 13 de fevereiro de 2017 foi agitada como todos os dias no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, lá na Malásia. Turistas corriam pelos corredores atrasados para pegar o voo, empresários de terno despachavam suas malas e youtubers gravavam vídeos de pegadinha. Sabe como é, né? 2017 foi o auge dos vídeos de pegadinha lá no YouTube. Duas dessas pessoas eram a indonésia Siti e a vietnamita Doan. Essas duas mulheres de 20 e poucos anos foram contratadas algum tempo atrás pelos donos de um canal do YouTube para serem atrizes nesses vídeos de pegadinhas de pessoas na rua. Normalmente elas só eram instruídas a ir até um desconhecido e tocar no rosto deles, às vezes passar creme no rosto deles, o que é uma pegadinha um pouco estranha, admito. Nesse dia 13 de fevereiro não foi diferente. Os, entre aspas, chefes delas, ou seja, os donos desses canais no YouTube, pediram para elas irem até um homem específico que estava no aeroporto e de brincadeira que elas passassem um óleo na cara dele. Era um homem vestindo um terno azul e carregando uma mochila nas costas. O cara parecia a pessoa mais normal do mundo. Daí as meninas concordaram e seguiram com o plano. Primeiro chegou a Siti, a mulher indonésia, que ela saiu correndo de trás de uma pilastra e cobriu os olhos do homem por trás, como se ela estivesse falando: "Ai, adivinha quem é?", como se ela conhecesse ele. Depois ela passou as mãos rapidamente no rosto do homem, dos olhos até a boca, espalhando o óleo no rosto inteiro dele. E ela pediu mil desculpas, desculpa mesmo, e saiu correndo. Depois, outra mulher, que é a vietnamita Doan, vai de encontro com o homem e também esfrega as mãos e um pano no rosto dele, espalhando ainda mais o óleo. Uma coisa que muita gente comenta é que no momento dessa pegadinha, a mulher tá vestindo um suéter escrito LOL na parte da frente, que significa morrendo de rir, o que combina com toda a atmosfera de pegadinhas. Essa mulher também pede desculpas e corre em outra direção. As duas mulheres vão pro banheiro imediatamente para lavar as mãos, já que estavam sujas de óleo, e depois vão procurar os seus chefes, que normalmente ficam ali do lado de fora do terminal esperando para falar que a gravação ficou ok. Só que dessa vez elas procuraram e não encontraram nenhum desses youtubers. Então elas simplesmente decidiram voltar para casa e tentar contactá-los por telefone. 2 dias depois, a Doan decide voltar pro aeroporto de Kuala Lumpur para procurar pelos homens, porque eles ainda não tinham pago pelo serviço. E quando ela aparece lá, em questão de minutos, ela é cercada por centenas de policiais falando: "Você está sendo presa como suspeita de assassinato." Sim, aquele homem da pegadinha faleceu, e ele não faleceu sob circunstâncias normais, e ele mesmo não era uma pessoa comum. Aquele homem de terno azul era simplesmente o Kim Jong-nam, o irmão mais velho do Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte. E aquele óleo que as mulheres passaram no seu rosto é um componente químico chamado VX. O VX é a arma química de destruição em massa mais letal da história. Uma gota dessa substância pode matar um ser humano e é proibido em todos os países do mundo. Mas como isso aconteceu e o que a polícia encontrou dentro da mochila do Kim Jong-nam no dia da sua morte? Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, enquanto tomamos um cafezinho gelado. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, vamos falar sobre um assunto que eu toquei na minha psicóloga essa semana. Sério, eu mudei de profissional recentemente e eu tive que basicamente recapitular a minha vida toda pra ela. Ai, quando eu tinha 6 anos. E uma das primeiras coisas que eu quis contar é sobre o período mais difícil da minha vida, que foi durante a universidade. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu entrei na universidade em 2015 para cursar Relações Internacionais. Só que eu odiei desde o primeiro semestre. Eu sempre soube que eu queria mudar. Então, no meu terceiro semestre, eu troquei para Comunicação Social, mais especificamente na habilitação de Publicidade. Isso é um resumo, mas foi muito mais traumático e dramático do que vocês imaginam. E ainda bem que eu me apaixonei por publicidade, principalmente as áreas de marketing e mídia, que são conhecimentos que eu ainda uso na minha carreira hoje, que é criar conteúdo na internet. E é por isso que o patrocinador dessa porção do vídeo de hoje é a EBAC. A EBAC é uma instituição de ensino que oferece mais de 150 cursos online para você assistir onde e quando você quiser, incluindo vários cursos de marketing, como esse de marketing digital, onde você aprende a desenvolver campanhas de comunicação, planejamento de mídia e análise de dados com suporte de profissionais que já atuam na área. Ou talvez esses outros cursos de Social Media Manager, onde você aprende a produzir conteúdo e criar estratégias de mídias sociais, ou esse de Copywriting, que ensina as principais técnicas de criação de textos publicitários
usuários e como capturar a atenção dos leitores. Além desses que eu citei, a EBAC também oferece centenas de outros cursos em áreas como design, arquitetura, marketing, moda, games, etc. Então não importa se você está querendo começar a sua carreira agora no seu primeiro emprego ou se você já é um profissional da área querendo se atualizar nas novas tendências de mercado. A EBAC tem uma opção para você. E agora, entre os dias 11 e 29 de março, a EBAC está com descontos de até 60% em vários dos seus cursos. Usando o meu cupom Cafezinho Oferta, você ganha mais R$200 de desconto e sim acumulativo. Você ganha o desconto da oferta e ganha mais R$200 em cima. Também existem opções de financiamento estudantil e parcelas de até 24 vezes no boleto para você começar a estudar agora. Pessoalmente, foi muito difícil para mim mudar de área completamente, porque eu sabia que eu seria muito infeliz fazendo relações internacionais. E eu acredito que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que se sentem da mesma forma. Então, por que vocês não clicam no link que está na descrição para ver os cursos que a EBAC oferece? Talvez tenha algum que chame seu coraçãozinho. Vai que você encontra um curso que te alegra tanto quanto publicidade e marketing me alegra. Obrigada, EBAC, por tornar esse vídeo possível e de volta ao caso. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre uma das meninas que agiu nesse ataque, que é a Indonesia Siti. Todas as informações que eu tô trazendo para vocês saíram da GQ Magazine. Siti nasceu em 1992 em um pequeno vilarejo lá na Indonésia e cresceu bem no meio da floresta sem muitos recursos. Ela teve que abandonar os estudos ainda no fundamental porque aparentemente a cidade dela era mas tão pequena que não tinha nem ensino médio. Então, depois disso, ela foi direto para o mercado de trabalho, ainda pré-adolescente. Ela começou ainda adolescente fazendo vários trabalhos braçais, ajudando o pai a carregar sacos de mais de 20 quilos cheios de especiarias para vender no mercado local. Naquela época, o seu maior sonho era se mudar para uma cidade grande, Jakarta, por exemplo, que era a capital da Indonésia. Ela conseguiu finalmente se mudar para lá com 14 anos, quando foi trabalhar em uma fábrica de roupas. Mas a sua vida não era nenhum sonho, na verdade, pelo contrário, parecia um pesadelo. Ela trabalhava em uma salinha pequena com paredes de papelão por 13 horas por dia. Ela era responsável por costurar, varrer o chão, passar roupa naquela salinha fechada sem nenhuma ventilação e ela ganhava apenas $50 por mês. Mas uma coisa boa saiu dessa situação. Siti começou a namorar o filho do dono da fábrica e com 16 anos eles se casaram e ela teve um filho logo depois disso. Sim, ela era praticamente uma criança, mas a situação financeira dela não abria muitas portas. Talvez casar fosse a única prospecção de futuro para ela. Em 2011, ela se mudou com o marido para Malásia, que é um destino muito comum para indonésios que querem melhorar de vida. Grande parte dos serviços lá na Malásia são feitos por imigrantes. Então o marido da Siti começou a trabalhar como garçom por lá e a Siti mesmo como vendedora. Infelizmente, logo no ano depois, o casal se divorciou porque o marido da Siti a acusou de ter sido infiel. E as coisas só ficaram mais difíceis depois disso, porque como a Siti ia manter sozinha ela e mais um filho? Ela decidiu ceder a custódia do filho para os pais do marido que moravam em Jakarta. Assim, pelo menos ele teria acesso à educação e a uma vida um pouco mais confortável. Depois disso, ela começou a trabalhar em alguns spas e hotéis lá na Malásia, só que assim, qualquer pessoa que entrasse nesses lugares ia descobrir que o serviço que ela estava oferecendo não é exatamente de tipo massagem. Basicamente, a Siti, junto com várias outras mulheres em situação de vulnerabilidade, começaram a trabalhar como prostitutas porque era um trabalho que pagava mais decentemente na época, que não era nem decente. E ninguém da sua família sabia. A cada 30 dias, o seu visto de turista expirava, porque obviamente o trabalho dela não era regulamentado, né? Ela tinha que sair da Malásia, então ela voltava para a Indonésia, passar tempo com a família dela. Enquanto ela estava lá, ela pagava por comida, ela dava presentinhos, mas a família dela não sabia de onde vinha esse dinheiro. Até que no dia 5 de janeiro de 2017, a Siti estava parada do lado de fora de um dos beach clubs que ela trabalhava, quando um taxista que ela já conhecia a chamou para perto. O taxista estava parado na fila de táxis e ele falou assim, ó, chega mais. E ele disse que ele conheceu um passageiro um pouco não convencional. Era um homem chamado James. O James perguntou para o taxista se ele conhecia mulheres jovens que topassem gravar vídeos para ele passando creme na cara de desconhecidos. O que é uma proposta e tanto.
No começo, a City pensou que ele estava interessado em gravar filmes adultos, filmes de amor intenso, mas não era nada disso. Parece que esse James, que se apresentou como um homem japonês, estava oferecendo mais de $100 por vídeo que eles gravassem para o YouTube. E ele explicou que ele tem um canal no YouTube, que ele tá gerenciando, que é de comédia e que ele precisava de atrizes para aplicar pegadinhas em desconhecidos em público, talvez passando creme, talvez passando óleo no rosto deles. Mas como o pagamento era de $100 por vídeo, isso era muito mais do que ela estava ganhando na época. Ela ganhava $15 mais ou menos por programa que ela fazia, e o sonho dela era construir uma casa no seu vilarejo lá na Indonésia para que ela e a sua família vivessem. Então era meio que uma oferta irrecusável. Então eles começaram a trabalhar. Durante o primeiro vídeo que eles deveriam gravar, o James instruiu a City a pegar tipo uma substância que parecia um pouco óleo de bebê e espalhar no rosto de uma mulher que estava passando na rua. Sempre tinham 2 pessoas no local, pelo menos, então era o James e um cameraman que ficava escondido para gravar a pegadinha. Assim, a City não achava nenhuma dessas pegadinhas engraçadas, mas estava pagando, né? Então ela ia, fazia e pedia desculpas. Eles iam para vários lugares diferentes para gravar vídeos como esses, então ela ia para rua, ela ia para shoppings e também eles começaram a frequentar o aeroporto de Kuala Lumpur, aplicando essas mesmas pegadinhas em desconhecidos que iam viajar. Em minutos ela estava ganhando mais do que normalmente ela ganhava em um mês em apenas um dia. Além disso, era um trabalho fácil, então a City começou a ficar muito empolgada, pensando que ela sempre quis ser atriz, talvez esse fosse o começo da sua carreira, e ela contou para os amigos que um dia ela seria uma grande celebridade. A única coisa estranha é que esse tal de James nunca mostrava pra ela como ficaram os vídeos. Tipo, tem um canal no YouTube, por que você não mostra esses vídeos pra mim? Um dia a City pediu pra ver essas gravações, só que o James falou que o vídeo ainda estava sendo editado e aí ela ficaria muito constrangida se ela visse os vídeos que ela já gravou e ia ficar envergonhada da próxima vez. Não sei, ele sempre dava uma desculpa pra não mostrar os vídeos finalizados, o que é um pouco estranho. Ela começou a ser levada para viagens internacionais para gravar pegadinhas. Por exemplo, em 2017, ela até viajou para o Camboja para fazer algumas pegadinhas por lá. Lá ela foi introduzida ao Cheng, que é um colega chinês do James, que passaria a conduzir as gravações a partir de então. Foi com esse Cheng que as gravações no aeroporto se intensificaram. Então, nos dias 3, 4, 7 de fevereiro de 2017, todas as gravações foram no aeroporto de Kuala Lumpur, lá na Malásia. E todas as gravações deram certo. Então, esse Cheng avisou para a City que a próxima gravação aconteceria em breve, dia 13 de fevereiro. Por volta das 8 horas da manhã do dia 13 de fevereiro de 2017, a City encontrou com o Cheng em uma cafeteria do aeroporto de Kuala Lumpur. Aquele seria um dia de trabalho como qualquer outro e a City já estava preparada para passar mais creme na cara de desconhecidos. Só que o Cheng avisou para a City que dessa vez uma outra mulher participaria da pegadinha, que é a Doan, né? Ela passaria primeiro um óleo no rosto do homem e depois a outra viria e espalharia ainda mais. Esse detalhe é importantíssimo, gente. Por favor, gravem que eles precisavam de 2 mulheres para fazer essa pegadinha. Então logo ele pediu para ela abrir as mãos e ele tirou da sua mochila um saco misterioso e despejou um óleo que era um pouco diferente dos óleos que ela normalmente utilizava nas pegadinhas. Ele despejou na mão dela e era um negócio que tinha um pouco mais de cheiro do que ela estava acostumada. O Cheng apontou para quem a City deveria fazer a pegadinha e era um homem muito comum de blazer azulado e mochila preta. E lá foi ela. A partir de agora, eu vou contar para vocês o que aconteceu da perspectiva do homem, do alvo da pegadinha. Enquanto esse homem caminhava na direção de um dos quiosques de auto check-in do aeroporto, naquele dia 13 de fevereiro, essa mulher indonésia, que hoje sabemos que é a City, vestindo jeans azul e uma blusa cinza sem mangas, muito elegante, saiu de trás de um pilar. E ela cobriu os olhos dele como se ela estivesse brincando de esconde-esconde, estivesse falando, ai, adivinha quem é? O homem ficou muito assustado e já falou em inglês, quem é você? Quem é você? Mas em poucos segundos a mulher já não estava mais lá, ela esfregou o óleo na cara do homem e saiu correndo pedindo desculpas.
Um segundo depois, uma mulher vietnamita, que hoje sabemos que é a Doan, colocou os braços sobre os ombros dele e esfregou as mãos no rosto dele, espalhando ainda mais esse óleo. Ela também pediu desculpas e saiu correndo em outra direção. Realmente uma situação chocante. Em questão de segundos, o homem começou a sentir a pele dele arder, ele começou a passar mal, alguma coisa estava seriamente errada. O homem foi em direção ao banheiro para lavar o rosto, mas infelizmente ele não chegou até lá. Em vez de ir para o banheiro, ele decidiu ir até a recepção do aeroporto e falar: ai, meu rosto tá ardendo, alguém passou, despejou líquido em mim, não sei o que tá acontecendo, e queria ir até uma enfermaria. Mal sabia ele que a única chance dele sobreviver seria se ele tivesse ido pro banheiro lavar o rosto. O policial do aeroporto não levou isso muito a sério, ele pensou que não fosse nada demais. E ele foi lentamente ali com o homem até a enfermaria do aeroporto. Só que depois de apenas 3 minutos de caminhada, o homem começou a sentir os seus músculos todos, do corpo inteiro contraindo, como se ele tivesse com uma cãibra no corpo inteiro. E ele sentiu os seus joelhos enrijecerem, então estava começando a ficar mais difícil de caminhar. O coração dele também estava batendo muito rápido, de forma irregular, e ele estava com dificuldade de respiração. E lá na enfermaria, enquanto ele tentava contar com poucas palavras o que tinha acontecido com ele, ele sentou em uma cadeira de couro que ficava por lá e começou a convulsionar. Ele começou a sentir os pulmões dele apertando, como se os músculos estivessem segurando o pulmão dele, assim, estrangulando, e ele não conseguia respirar. Então as enfermeiras repararam nesse momento que a coisa era séria mesmo e pegaram uma máquina daquelas de oxigenação. Uma ambulância foi chamada e os paramédicos perceberam que os seus batimentos cardíacos estavam extremamente irregulares. E no caminho do hospital, o seu coração parou. Ele faleceu 15 minutos depois daquela pegadinha ter sido aplicada. A polícia da Malásia foi acionada porque as circunstâncias da sua morte foram muito estranhas. Na verdade, estranho é eufemismo. Foi inacreditável, porque quando fizeram uma autópsia no homem, descobriram que aquela substância oleosa que foi espalhada era simplesmente a arma química mais letal da história, uma substância chamada VX. O VX é uma arma química muito poderosa e basta menos de uma gota em contato com a pele para matar uma pessoa. E as características desse VX batem perfeitamente com a morte do homem. Normalmente é um líquido meio oleoso, exatamente como aquilo que estava na mão das mulheres quando elas aplicaram a pegadinha. E quando ele entra em contato com a pele, principalmente com mucosas, ele acaba interrompendo a transmissão de impulsos nervosos que causa convulsões musculares. Então, normalmente, a morte é causada por asfixia, uma sensação que você está afogando. A ONU considera esse VX uma arma de destruição em massa. Então, ela foi proibida no mundo todo em 1993. Então, como essas duas mulheres conseguiram acesso a isso? E as coisas só ficam mais curiosas nesse caso, porque olha só o que os policiais encontraram na mochila do homem. Dentro da mochila, eles encontraram aproximadamente $125 mil em dinheiro, 4 passaportes diferentes, todos com o nome de Kim Choi, e o mais surpreendente é que ele estava carregando um frasco do antídoto do veneno VX que matou ele. Sim, essa substância super rara, ele tinha um antídoto dentro da sua mochila. Como assim? Como esses itens que a polícia encontrou eram muito fora do comum, eles logo suspeitaram que esse Kim Choi não era um cidadão comum. Talvez ele estivesse mascarando a sua real identidade. E eles descobriram que era simplesmente Kim Jong-nam, também conhecido como o irmão mais velho do Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte. Essa história parece muito uma ficção, mas é real. Para entender exatamente o que aconteceu, deixa eu introduzir vocês brevemente ao Kim Jong-nam. Kim Jong-nam nasceu em 1971 e é o filho primogênito do ex-líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Muita gente acreditava, desde que ele era pequenininho, que ele seria o sucessor do seu pai em comandar o país. Só que apesar dele ser uma figura muito poderosa lá na Coreia do Norte desde que ele era criança, os seus amigos de infância sempre o descreveram como um cara muito deprimido, que sentia muita falta de liberdade e que ele já tinha se habituado demais à vida no Ocidente, porque ele estudou em Genebra, que aparentemente é uma coisa, muitas crianças da família
suprema, sabe, da linhagem dos Kim Jong-ils da vida, vão estudar em Genebra especificamente. E já adulto, ele tirava férias extremamente luxuosas e tinha vários artigos de luxo, tipo bolsas de luxo, Rolex, o que eram todas coisas um pouco incompatíveis com um regime como o da Coreia do Norte. Só que as coisas ficaram ruins mesmo para ele em 2001. Em 2001, o Kim Jong-nam foi preso tentando entrar no Japão com um passaporte dominicano falso com um nome escrito em mandarim que significava urso gordo. Sim, exatamente. Em chinês estava escrito no passaporte fake dominicano dele, urso gordo. Ele ficou detido por 3 dias e descobriram que ele estava viajando para passear na Disney lá do Japão, porque tem uma Disney do Japão. Essas notícias se espalharam loucamente pelo mundo todo e meio que virou quase que um meme. E o Kim Jong-il, que na época ainda era o líder supremo, ele se sentiu humilhado. Porque o Kim Jong-nam seria o herdeiro do trono, digamos assim. E agora ele era uma vergonha para o pai e para o país. Então, a partir de 2003, ele começou a viver meio exilado, fora da Coreia do Norte, e ele se estabeleceu em Macau junto com a esposa e com o filho, se eu não me engano. Depois daí, ele começou a ficar muito mais hostil com a família. Ele criticava abertamente a sua família lá na Coreia do Norte e ele era um defensor de uma reforma dentro do seu país de origem. Em 2010, o jogo virou porque o seu irmão mais jovem, o Kim Jong-un, provavelmente seria o sucessor do seu pai. E em 2011, depois que o Kim Jong-il faleceu, o Kim Jong-un tomou o poder na Coreia do Norte. Pouco tempo depois disso, o Kim Jong-nam começou a criticar a ascensão do seu irmão mais novo em um e-mail para um jornalista japonês. E ele começou a chamar o seu próprio irmão, que virou o líder supremo da Coreia do Norte, de uma piada para o mundo exterior. E ele acreditava que o regime do Kim Jong-un não duraria muito. Ele começou a criticar abertamente o seu irmão. Além disso, muitos especialistas do Wall Street Journal acreditam que o Kim Jong-nam estava de conversa com um agente da CIA perto da sua morte. Algumas pessoas sugeriram que talvez aquele dinheiro que o Kim Jong-nam estava carregando na sua mochila, que era tipo mais de $100 mil, era proveniente de uma reunião de mais de 2 horas que ele teve com um suposto agente da CIA, entregando algumas informações confidenciais sobre o regime norte-coreano. Então a maior suspeita das pessoas e da polícia era, sinceramente, que o governo norte-coreano arquitetou a morte do Kim Jong-nam. Tanto para calar, mas também para demonstrar todo o poder do regime do Kim Jong-un. Os investigadores que trabalharam nesse caso acreditam que o Kim Jong-un queria sim horrorizar o resto do mundo usando uma arma química letal e proibida em um lugar público como um aeroporto, matando seu próprio irmão, para demonstrar para o mundo todo o que a Coreia do Norte é capaz. E sabe aqueles homens tipo o James, o Chang, que diziam ser youtubers aplicando pegadinhas? Então, supostamente, eles eram todos espiões norte-coreanos. E provavelmente eles passaram todo esse tempo treinando essas 2 mulheres, a Siti e a Do-won, sem elas saberem, para que elas cometessem o crime e matassem o Kim Jong-nam. Ou pelo menos é isso que as mulheres mesmas contaram. Foi super rápido da polícia identificar as 2 mulheres por meio das imagens de câmeras de segurança e também foi super fácil encontrá-las depois. A Do-won mesmo foi encontrada no aeroporto, tipo na cena do crime, pouco tempo depois, eu acho que era 1 ou 2 dias depois, porque ela estava confusa com o fato de que ela nunca mais conseguiu entrar em contato com aqueles tal de youtubers, os chefes dela, e ela voltou para o aeroporto para ver se eles estavam lá. Foi encontrada às 2 horas da manhã do dia seguinte ao assassinato, porque a polícia malaia foi até um dos hotéis onde a Siti fazia programa e apreendeu também. Na época, ela só tinha 25 anos. As 2 fizeram seus interrogatórios com a polícia individualmente e as 2 contaram a mesma história, praticamente. Elas não se conheciam. Elas falaram que elas foram recrutadas por esses tais youtubers e que elas pensavam que aquele óleo que elas passaram no rosto do Kim Jong-nam era inofensível. Na época, elas ainda nem sabiam que era o Kim Jong-nam, tá? E
elas pensavam que era um líquido inofensivo e que elas estavam trabalhando para um canal de pegadinhas no YouTube. O chefe da polícia da Malásia não acreditou nessa história e ele até brincou, rindo em uma conferência da imprensa, dizendo que elas com certeza sabiam que a substância era tóxica, porque elas foram vistas das câmeras de segurança correndo para o banheiro logo depois do ataque para lavar as mãos. Mas assim, não é totalmente possível que elas não faziam isso depois de todas as pegadinhas, porque afinal de contas, quem quer ficar com um óleo esquisito na sua mão, né? Tipo assim... E agora vocês devem estar se perguntando, mas se essa substância é tão letal, como elas não faleceram? Então, a investigação continuou e a polícia descobriu uma coisa ainda mais curiosa. O líquido que a Siti, que foi a primeira mulher a espalhar o óleo no rosto do Kim Jong-nam, provavelmente não era o VX líquido puro. Porque aparentemente, para criar esse componente VX, você junta duas outras substâncias e você tem como separar elas, e separadas elas são totalmente inofensivas. Então é por isso que esses supostos espiões norte-coreanos precisavam de duas mulheres para cometer esse crime, porque eles passaram óleo na mão da Siti, que era um dos compostos, e na mão da Do eles passaram a outra substância, e juntas elas criam o VX. O que é um método super complexo. E a Siti nunca esteve em perigo, por exemplo, porque ela só tinha um dos compostos. Já a Do-an, que é a pessoa que misturou os dois óleos no rosto desse homem, aí ela teve uns traços de VX na mão e ela só deu muita sorte de que nada aconteceu com ela, principalmente porque a pele das mãos não é muito fina, então a absorção seria mais lenta. Como no Kim Jong-nam foi espalhado esse óleo no rosto dele, nas mucosas, foi muito mais rápido o seu efeito. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto as mulheres espalhavam esse líquido no rosto do Kim Jong-nam, tinha tipo assim, 5, 7 espiões norte-coreanos dentro do aeroporto. Um deles foi responsável por se livrar de todo o VX ainda disponível, trocou de roupa completamente, e pelo menos 4 outros suspeitos espiões já tinham passagens marcadas para sair da Malásia logo depois do crime. Então Kim Jong-nam faleceu, esses homens não estavam nem mais na Malásia, eles todos conseguiram voltar para Pyongyang tranquilamente. Os espiões que supostamente arquitetaram tudo voltaram em segurança, enquanto as duas mulheres do Sudeste Asiático, a Siti e a Do-an, ficaram de mãos atadas. No dia 28 de fevereiro de 2017, ambas as mulheres foram acusadas de homicídio, o que acarreta pena de morte obrigatória lá na Malásia. E o que é absurdo é que nas primeiras 4 visitas que a polícia fez até a prisão para encontrar e conversar com a Siti, ela pensava que ainda era uma pegadinha, que talvez agora ela fosse a vítima da pegadinha e que os policiais não eram policiais mesmo e que talvez a Do-an também estivesse nessa pegadinha. Então ela ficava perguntando, qual é que eu posso sair? E aí, cadê aqueles caras lá, os caras do YouTube? Eu sei que é pegadinha. E aí eles tiveram que mostrar um jornal mostrando que o Kim Jong-nam tinha falecido para ela entender que era verdade. O advogado da Siti começou a argumentar que, de acordo com a lei malaia, não é homicídio se ela não tivesse a intenção de matar, e que a Siti foi enganada, então ela não tinha a intenção de cometer o crime. Segundo ele, ela era uma mulher muito inocente, vinha de uma cidade pequena, ela não sabia nem a diferença entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. O julgamento durou 2 anos. No dia 11 de março de 2019, os promotores acabaram abandonando inesperadamente a acusação de assassinato contra a Siti, sem fornecer qualquer outro motivo. Então ela foi liberada da prisão uns 2 anos depois e ela foi de volta para Jacarta. Segundo os jornalistas, foi por causa da pressão das autoridades indonésias para que a Malásia liberasse a Siti, porque honestamente, o que todo mundo estava pensando todo mundo meio que pensava que foi a Coreia do Norte que arquitetou realmente esse crime. Só que assim, acusar um país como a Coreia do Norte em público é uma coisa que eles não podiam fazer, senão eles não sabiam quais poderiam ser as consequências políticas. Então acaba que essas duas mulheres foram bodes expiatórios nesse caso todo, só que eles não podiam falar, sabe? Eles só pressionaram a justiça para pelo menos liberar a mulher. E pouco tempo depois, dia 1º de abril de 2019, a acusação de homicídio contra a Do-an foi retirada, mas ela acabou confessando uma acusação menor de causar ferimentos voluntariamente com armas ou meios perigosos. E ela recebeu uma diminuição considerável na sua sentença. Antes ela poderia receber pena de morte, agora ela foi libertada dia
3 de maio. Então ela passou uns 2 anos na prisão. Depois de ser condenada por esse crime menor, ela ficou poucos meses. Esse é, honestamente, um dos casos mais insanos que eu já cobri aqui no canal, mas se você ficou interessado, porque você não checa os outros conteúdos que estão sendo recomendados nesse exato momento? E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.